da Torre Soluções de Gestão de Capital Humano. Ontem nós entrevistamos o Garito e também o Arthur, e um dos pontos que eles ressaltaram é exatamente esse trabalho voltado para a questão do capital humano, né? Eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, qual é a percepção da BSI nesse sentido e quais são as primeiras frentes que a empresa trata e como trata. Okay. Então a BSI ela já tem há muitos anos uma área de soluções de gestão em capital humano. Seria para solução de gestão estratégica de pessoas, não para recursos em si. Então a BSI não está trabalhando com folha de pagamento, benefício, plano de saúde. Ela está preocupada com as soluções para a gestão do desenvolvimento das pessoas dentro da corporação. Então a gente tem uma frente para a gestão de talentos. Então, a gente disponibiliza uma plataforma para fazer a gestão de talentos. O que é isso daí? Recrutamento e seleção, plano de carreira, metas, alinhamento de metas da organização até cada indivíduo, metas e objetivos, avaliação de desempenho, plano de sucessão. Então, tudo isso daí numa plataforma unificada com colaboração, que agora a gente não pode mais falar no mundo sem a colaboração de fato. Então, as tecnologias da Web 2.0 apoiando os processos de gestão estratégica de pessoas. Essa plataforma foi desenvolvida por vocês? Não, são pacotes internacionais aí, muito bem situados em avaliações de instituições como o Gartner Group. No caso de vocês, é com quem? Então, isso aí a gente gostaria de deixar até fora dessa... A gente está numa mescla agora de 2 parceiros e acho que ainda não podemos divulgar enquanto não assinarmos. Comentou alguma coisa, que era uma empresa que eu até achei que era de turismo. Então, a gente tem 2 empresas, só que a gente não pode realmente divulgar nesse momento, né? Uma é a Saba, a outra é a Cornerstone. Saba, exatamente. Então, são líderes de mercado. Então, nós trabalhamos com essas plataformas, fazendo desde a pré-venda da plataforma, mas assim, a consultoria de como usar a plataforma da melhor maneira, que ela tem as melhores práticas de mercado, mas elas são configuráveis para N situações de gestão, de modelos de gestão diferentes em culturas diferentes empresariais. Então a gente implementa a plataforma e ajuda o cliente a tomar decisões sobre como usar da melhor maneira a plataforma. Outro, aí vai aparecer um chá, agora misteriosamente. É só para entender, vocês usam essa plataforma internamente? Ainda não. Ainda não? Não, vamos usar. Vamos usar. Mas nesse momento ainda não. Então, com essa nova gestão do Garito, né, que ele está há pouco tempo, é que eles vão começar a dar uma força interna para um produto que a gente só vendia a clientes. Entendi. Na verdade, está tendo um projeto de RH todo na empresa, né? E aí é que vai ter essa força de trabalhar. A outra frente que a gente atua é gestão de aprendizagem. Isso é unificado com a gestão de talentos, porque uma coisa está completamente relacionada à outra. A empresa precisa performance para atingir seus objetivos. Cada pessoa precisa ter suas metas. Para a pessoa atingir uma meta, ela precisa de uma competência. Para ter essa competência, ela precisa ser treinada eventualmente. Então, tudo isso é dentro de uma mesma plataforma. E a gente faz a gestão de aprendizagem desde treinamento presencial até treinamento e-learning, qualquer mídia que você possa esperar, uma apostila, um pendrive com treinamento dentro, qualquer coisa. Logística de treinamento, planos de certificação, de desenvolvimento individual, o que for está coberto em cima disso daí. Pode estar associado ao fechamento de gap de competência para atingimento de meta da empresa. Então, a solução, ela embute uma solução de e-learning também. Sim. Permite a disseminação de cursos à distância. Isso, sempre começa com isso. A conversa começa com o e-learning, que é o chamariz, né? É a demanda maior. É o operacional maior, mas ela vai derivando para todo esse conjunto de gestão de talentos. E agora, como não podia deixar de ser, tem a rede social aí em cima. A aprendizagem não é só formal, é aprendizagem formal e informal. As pessoas aprendem mais com os colegas do que formalmente numa sala de aula. Por isso que 80% da aprendizagem se dá de maneira informal. Então, é um jeito de você reter a informação dentro da empresa com uma rede social e divulgar mais rapidamente. Você vai transformar a empresa com uma rede social gerida pelo RH dentro da organização. Então, você vai estar com todos os processos de desempenho, de talentos e de aprendizagem circundados pela avaliação informal das pessoas. Você está falando, então,
não das pessoas... Internas só. É uma rede social interna. É colaboradores da organização. Não estou falando da rede social com o objetivo de venda de produtos para os consumidores. É quase uma intranet. Como numa intranet, realmente. Só que conectada com a gestão de capital humano. Uhum. Então, eu faço uma reunião hoje com um grupo de pessoas. Alguém comenta lá na rede social, poxa, foi legal aquela sua opinião, etc. Outra pessoa ranqueia, outra pessoa publica o PowerPoint que a gente falou, etc. E na hora que eu for sofrer uma avaliação de desempenho, eu não tenho um momento estanque, eu tenho uma história dentro de um produto, em que as pessoas colocaram. Você também pode fazer a análise da rede social, a Social Network Analysis. Então você vê como uma pessoa influencia dentro da organização. Às vezes não é só a competência, o que ela desempenha, etc. É como ela se relaciona com os outros, é um fator importantíssimo. Se você tira aquela pessoa da organização, ela quebra. A organização quebra. Tem um setor que não fala mais com o outro. Porque eu tirei o elo. Ou eu tirei a pessoa que todo mundo busca para tirar dúvida, para comentar, trocar ideia. Então você vai vendo isso, é muito interessante, você vê isso em software realmente, né? Como as pessoas vão, interagem, quanto elas influenciam, quanto os outros procuram, isso você não tem essa... Você pode ter uma percepção, mas não uma empresa grande. Uhum. Você pode perder elementos importantes aí. Uhum. Então tudo isso dentro de uma mesma plataforma. E fora isso, a BSI está fazendo consultoria para implementação, principalmente essa coisa de rede social, é um elemento inevitável e novo. Então não tem muito... Qual é a técnica para implantar isso? Mas a rede social, nesse conceito, associada a capital humano. Sempre capital humano interno da organização. A minha área trabalha só com esse approach, né? De fazer serviços para a gestão de pessoas da organização. Então, e é assim, como é que a gente vai lançar uma rede social dentro da empresa? Vamos deixar todo mundo usar o que quiser? Como é que vai ser isso, né? Então, qual é a melhor técnica para a gente maximizar os resultados e diminuir riscos? Porque as pessoas estão se expondo no ambiente. Uhum. E as pessoas se expõem de maneiras diversas, né? Depende de onde ela está. Então, tem que colocar uma linha na empresa com liberdade, porém com a responsabilidade e a cultura da empresa representada na rede social. Uhum. E a aprendizagem aumenta muito, porque realmente a gente confia na opinião dos outros, gosta. Até para avaliação, eu fiz um treinamento que a empresa me forneceu. Eu vou lá na rede social e comento, poxa, excelente, etc. É mais rico do que a só avaliação de reação que você faz formalmente no treinamento, que às vezes fica restrita ao ambiente de RH. Eu, comentando um treinamento, posso influenciar outros, falar, pô, a Léa gostou, vou fazer também. Então você vai incentivando a aprendizagem um do outro. Hoje, e essa questão das redes sociais está embutida também na plataforma? Também na plataforma, tudo integrado. A gente nem fala integrado, a gente fala unificado, junto mesmo. Né? E também tem uma exigência de ferramentas de comunicação unificadas, reuniões virtuais, esse tipo de coisa. Tudo isso. E você, realmente, a geração Y está chegando no mercado de trabalho, ela é diferente. As pessoas não se comunicam mais, essa geração jovem de 20 anos, não se comunica via e-mail. Se eu mandar um e-mail para alguém de 20 anos, tem que mandar um torpedo, falar, te mandei um e-mail, né? Eles querem a comunicação na hora. Uhum. E ela é prática, realmente. Então, eu acho que isso é reflexo desse mercado novo de trabalho que vai acontecer. E já aconteceu, na verdade, já estamos vivendo. A gente mudou nossas vidas. A Web 2.0 mudou, né? O jeito da gente se relacionar. A gente fica sabendo de amigos que a gente não vê há 30 anos e sabe da vida dele agora, né? Claro que isso tem que ser colocado dentro de um escopo de profissional e usar para... E vocês já tiveram a oportunidade de implementar esse tipo de solução em muitos clientes? Como é que tem sido? Rede social, a gente tem um cliente ainda apenas, porque é realmente um assunto que todo mundo tateia com um pouquinho de medo. Né? O medo do desconhecido. Como será, na hora que eu soltar uma plataforma, que as pessoas vão reagir? Então vamos moderadamente, às vezes você tem que realmente soltar moderadamente, mas ainda tem um assunto que se tateia. Todo mundo sabe que é inevitável, mas está começando a trabalhar. Então a BSI está colocando o carro aqui para atuar, né? Com a consultoria, com a plataforma. E aí, além da consultoria, a gente também está trabalhando a parte de BI e KPIs para a gestão de capital humano, que é um grupo carente desse tipo de ferramental. Então, ela quer tomar uma decisão, às vezes ela não tem o dado compilado estatisticamente para ela tomar a melhor decisão. Então, o que a gente tem que coletar de dados para a gestão estratégica de capital humano? Então, isso é uma coisa que cada empresa vai ter sua vida, a gente tem que pensar junto com ela, ajudar a empresa a extrair o que ela quer de informação, não aonde está a informação, não é isso que é importante. O importante é o que informação você quer para tomar decisão.
Então tem um lado de muito de consultoria aí também. Tem também um lado de consultoria, além da implementação da O ferramenta. cliente ainda tem muita desinformação. Acho que a área de RH é uma área que carece, né? Carece, é. Talvez a área de recursos já esteja ok, porque todo mundo tem que receber, todo mundo tem que ter plano de saúde, essas coisas, está tudo resolvido. Mas a área de gestão estratégica, ela ainda ela está tomando força agora. Todo mundo percebeu que o capital humano é o maior ativo das empresas, né? Então precisa dar um jeito nele. Todo mundo sabe onde está cada equipamento da empresa, mas não sabe o que a pessoa faz. Uhum. Então, você tem que reter os talentos para você. Retenção de talentos, cara. Então, Não adianta você formar e depois perder, né? Exato. Então, como fazer essa retenção com esse público novo que troca de emprego, assim, numa velocidade impressionante, né? Agora, casa de ferreiro, espeto de pau, não mais, né? Não mais. A gente tem um plano aí de fazer a nossa implantação. Como é que está esse plano? Tá no momento dependendo de assinaturas de contrato, coisa assim, mas quando tiver com o contrato assinado, ele vai ser vigoroso, vai ser rápido. Eu estou junto com a nossa diretora de RH, né, para apoiar ela nos processos e fortalecer a situação aqui do plano e também operacionalizar tudo, né? Tudo que a gente traz de bagagem, ajudar ela a fazer mais rápido aqui dentro, né? Quando você fala de contrato, contrato com o fornecedor nosso. Fornecedor, principalmente de plataforma. De plataforma, Então a gente está viabilizando consultoria agora. Consultoria não, né? Consultoria a gente está com um consultor de redes sociais para nos ajudar nisso, que é muito especializado em gestão de mudança, e isso precisa de uma gestão de mudança. Você tem que saber onde você está, onde você quer ir. Sociais, né? Interessante. Para você poder... Qual é o nome dele? Carlo Airoldi. Ele vem aqui amanhã. Airoldi. É como se fala. Airoldi. Então, ele está começando quer dizer, também tudo é novo para todo mundo, certo? Tudo novo. Mas ele é especializado em gestão de mudança. A gente trocou muito, já estamos trocando namoro aqui há meses e meses sobre esse assunto, né? Como implantar, como otimizar o uso de uma rede social. Porque não é assim, sai, coloca aí e vamos usando, vamos ver o que dá. De repente pode dar errado, né? Então... Olha, como é que a companhia está lidando com essa questão? Está tocando o telefone aqui? Alô, quem? João? Não. Quem que a gente... Pode? Pode. Como é que vocês vêm lidando? Pode tomar, tô. Repetir. Agora vai ficar um barulhão ali. Reuniãozinha de básica. Como é que vocês estão lidando com essa questão desse apagão? Qual tem sido a estratégia de vocês para reter talentos? Enfim, ainda sem essa plataforma, quais são as melhores práticas? Aí, nesse caso da BSI em particular, tem que conversar com a Rosiana, porque ela cuida do RH. Eu vou para clientes só, né? Tá, entendi. E, por acaso, nossos clientes são clientes de extremo grande porte, né? Então, é uma coisa que fica... Eles nem contam a estratégia pra gente nesse caso. Tipo, o Banco Itaú, cliente desse nível, né? Então, é mais... acho que eles não têm tanto problema também. Então, eu acho que a Rosiana que seria a pessoa ideal para você conversar. Não, mas vai vir aí a Ana, né? Vai vir a Ana. A Ana é da... Vicejar, ela faz o Vicejar. Mas também não é do RH. Mas ela trabalha com um grupo aqui dentro. Talvez ela tenha alguma coisa sobre a retenção da parte dela. O Garito comentou alguma coisa sobre isso, que nós vamos fazer um bloco só sobre gestão de talento, RH, essa parte de pessoas, gestão de pessoas. E eu quero pegar o que você está falando com o que o Garito falou ontem, vamos juntar e vamos dar uma sequência lógica. E vamos ver a Ana também, em particular, no projeto Vicejar. O que mais que a gente poderia comentar que você acha que seja relevante no contexto dessa experiência? Você não quer comentar especificamente sobre a plataforma? A plataforma não, porque a gente está em fase de... Vocês estão trocando ou estão ampliando? Estão ampliando, mas é um momento delicado da ampliação. Então... É em fase de negociação. Exato. Então, a gente não pode divulgar ainda, porque uma empresa pode ficar magoada. Então, a gente tem que deixar a coisa se alinhar, está todo mundo claro o que está acontecendo com todo mundo, e não está nesse momento. Então, a gente tinha só a Saba como parceira desde 2001,
E a gente está entrando este ano com um novo parceiro, mesmo porque a BSI comprou uma empresa esse ano chamada Catena, que já era parceira desse outro produto. Então a gente já veio, apareceu um contrato A Catena é novo. ligada a redes sociais, né? A Catena é Cloud Computing, A Cloud Computing, consultoria em nuvem, etc. E ela traz o produto Salesforce. E o Salesforce tem uma faceta de rede social também, mais voltada para CRM. Oi? E usa esse parceiro? Usa. Aqui usa Salesforce. Não digo. A Salesforce usa esse parceiro que vocês estão Não, a Salesforce tem uma rede social própria. Ah, tá. E aí a gente aqui internamente começou a usar essa rede social. A Salesforce. Só que a gente estava sem o... Foi assim, vamos começar a usar, sem um comitê, sem uma metodologia. Então agora a gente vai começar a trazer essa metodologia, porque você corre riscos. A empresa tem 1.700 funcionários, não 20. Então você, né? Você não sabe o que vai acontecer ainda, você tem que tomar um certo cuidado. Então o que mais que a gente poderia comentar que você considera relevante? Acho que é basicamente isso. Por incompetência do repórter, não. Não, acho que eu falei que a gente faz, gestão de talentos é o tema, né, realmente da área, sempre na visão estratégica. E a gente só tem as soluções são todas do melhor porte possível, né, porque a gente realmente tem um nicho de clientes bem interessante aqui, né. Então são top de linha. Nessa área de capital humano, né? Quer dizer, você já tem uma experiência desde 2001, né? Desde 2001. Nosso primeiro cliente foi o Banco Itaú nessa linha. É uma plataforma, sempre plataforma robusta, porque tem que aguentar. Hoje o Itaú tem 100 mil pessoas usando a plataforma, né? Então esteve conosco Petrobras, Vale do Rio Doce, Embratel, a TIM, Sesc. Então tem clientes, todos são nomes bem conhecidos aí, né? E principalmente envolvendo uma quantidade importante de colaboradores. Sempre, né? Sempre. Então, até pelo porte da solução, nem se encaixa muito para cliente pequeno. Já essa nova solução se encaixa também para clientes pequenos. Porque então, pequenos e grandes também. Abre um segmento novo para nós. E a gente está realmente partindo para outras empresas agora. Você acha que... Você comentou que a RH está melhor... A parte de TI está melhor estruturada do que a parte de capital humano, né? Eu acho que capital humano... Por causa dos módulos de RH que os RPs começaram a oferecer, o pessoal se adequou melhor? Não, eu acho que o RH... Então, eu acho que ele não tem a força ainda que ele deveria ter dentro da empresa. Apesar de pessoa ser o mais importante, ele não coloca não finca lá a marca dele. Porque funciona de um jeito ou de outro. Funciona sem avaliação de desempenho a empresa? Funciona. É bom? Não, mas funciona. Né? Você pode estar perdendo talento por causa disso, etc. Mas você não faz. Aí justamente não tem esses indicadores claramente definidos. Por que saiu 30 pessoas esse mês? Não sei. Às vezes saiu porque essa empresa não faz um plano de carreira, não tem isso, não tem aquilo. E isso passa despercebido. A pessoa pode acusar outra situação. Uma situação mais corriqueira, nem ela percebe, de repente nem ela pontua. Poxa, essa empresa não tem organização, não me quer do jeito que eu espero que ela me queira, né? Diz que agora a geração Y, quando vai fazer entrevista, pergunta se tem rede social na empresa para ele poder usar. Então a coisa mudou de nível mesmo, né? Mas não essas redes sociais abertas. Né? Não. A rede aberta você usa pelo telefone, pronto, né? Um ambiente para você se comunicar. Rede interna. Rede interna. Eu estou sempre falando nessa rede interna. Né? O Itaú fez uma rede interna interessante para cliente pessoa jurídica. Fez uma rede social muito interessante, onde ele atua como intermediador e aglutinador de possibilidades de negócio. Até negócio eles fecham nessas redes. Não, a rede social é uma ferramenta para tudo hoje, né? Nesse momento é uma ferramenta para tudo. E na verdade, ela é agora... Você associa, desculpa, você associa esse conceito de rede social interna a esse conceito de cadeia de valor? Você acha que faz sentido isso? Você estabelecer uma rede por uma cadeia de valor que vai desde do cara que planta, que oferece fertilizante, semente, arado,
Até o cara que processa óleo soja. Acho que tudo. A rede social está, sim. Mas nesse tipo, você vê uma adequação, aderência? Vejo, eu tenho estudado muito esse assunto de análise de redes sociais e eu vejo cada exemplo e eu fico assim, chocada realmente, né? Porque tem a quantidade de associações que você pode fazer, o que você pode extrair dali de informação para ampliar seu mercado ou para fazer os melhores negócios é impressionante. Sim, mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando ou de uma coisa interna ou de um grupo de atores que representam empresas, atividades complementares ou não. Então um depende da outra. Então você tem a conexão entre cada um desses polos aqui. Quanto eu dependo desse? Olha, então eu dependo desse, daquele outro, eu posso comprar insumos desses três. Aí eu vendo insumos para esse daqui e aí vai, né? Então eu estava analisando uma rede de petróleo, consumo de petróleo, compra e venda de oil and gas, né? No mundo. Isso eram países. Aí você pensa, se eu tirar aqui o Brasil, o que acontece? O cara para de vender o petróleo dele. Aí eu quebro 3 países aqui, ou, né, alguém vai ter que suprir lá. Então você enxerga todas essas relações. Na verdade, as relações sempre existiram, né? Só que você pode colocar isso numa rede social e analisar, digamos assim, com uma facilidade, umas simulações. Então retira aqui o nó, ou coloca um nó mais forte que aparece aqui de repente, com ofertas mais interessantes. Como é que vai ser a guinada para isso, né? E eu só fico pensando em pessoas, porque eu estou no meio do mundo de pessoas aqui. Mas você pode colocar os nós, podem ser quaisquer elementos. Business, principalmente. Então, tem até teorias de conspiração em cima da rede social. Como é que você vai pegar as pessoas que passaram a informação e etc. Então, tem 1000 análises para ser feita matematicamente falando. Você consegue realmente cercar acontecimento. É fantástico. N algoritmos diferentes, depende da visão que você quer ter. Então, por exemplo, eu peguei o Facebook de um monte de gente, o meu e de um monte de gente que eu conheço. Aí eu comecei a analisar em cima desses algoritmos. E é até divertido, porque você vê quem é quem. Eu conheço essas pessoas que eu peguei, eu vejo a pessoa quando eu olho os nós e as arestas da rede social dela. E eu sou uma pessoa que uno o trabalho e a família de um jeito. Tem gente que deixa tudo completamente separado. Estanque. Você vê quem é que importa para cada um, quem está no centro da relação. Então, fortunadamente, meu marido tem o eu bem no meio, assim, bem grande, no centro da rede dele. Isso já em análise, né? E eu também tenho ele no centro da minha. Então, aí você pega outras pessoas mais jovens, os blocos são bastante distintos. É a escola aqui, a faculdade ali. É bem curioso. Você se expõe bastante, né? As pessoas se expõem. Mas a geração nova se expõe sem a menor dificuldade. Não tem nenhum. Então, eu, apesar de não me expor, eu estou nas redes sociais e quando você desenha um gráfico, aparece eu no gráfico. Eu posso não falar me expor, mas só as minhas conexões já me revelam. Achei bem interessante analisar esse enfoque. Então, é curioso. Ana Maria Lopes Correia. Também é diretora do projeto Vicejar na BSI Tecnologia. Ana, fala um pouco desse projeto, como surgiu, quais são os objetivos e o que você o projeto já vem obtendo de resultados. Então, ele é um projeto de transformação cultural, né, que nós começamos em abril desse ano. Então, o que a gente está fazendo? O grande objetivo dele é estruturar e implantar um modelo de gestão baseado em valores, né? Que é o que sustenta a cultura de uma organização, são os valores, né? Então, a gente acredita, ele é baseado num trabalho de um consultor inglês chamado Richard Barrett, né? Que tem um centro, tem uma ferramenta, um instrumento que mede, inclusive, faz todo o mapeamento de valores de uma organização. Então, nós começamos com esse mapeamento, onde a gente pergunta, né, quais são os 10 valores pessoais mais importantes da pessoa, os 10 valores que ela mais percebe na organização e os 10 valores que ela gostaria que tivesse na organização desejada. Então, faz esse mapeamento e, em cima disso, a gente faz uma análise e desdobra em ações.
E, assim, o que a gente acredita, né? O que é a gestão baseada em valores? Ela traz uma cultura muito forte, né? Porque a pergunta você gosta de quem você é quando você está aqui? Né? Porque se você não gosta, alguma coisa você está deixando no estacionamento, né? Que são os seus valores. Então, para você estar aqui o tempo todo, você tem que estar com todos os seus valores aqui e gostar de quem você é quando você está aqui. Então, isso é um diferencial competitivo que a gente acredita bastante, que está trazendo aí uma vantagem competitiva nesse novo milênio, né? Porque a cultura a gente não copia, né? Eu posso copiar qualquer coisa hoje, né? Um produto, um serviço, mas o como a empresa faz, o como ela se comporta, que é isso que a gente está falando, não dá para copiar, né? Então, isso se torna uma vantagem competitiva bastante sustentável. Então, o trabalho basicamente é esse. O fundo de base dele são os valores. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi um mapeamento. Aí, com base no mapeamento, aí nós detectamos... O mapeamento envolveu toda a equipe? Não, nós envolvemos a camada de liderança até a gestão média, né? Até gerente de projetos. Então, nós estamos falando de um universo de quantos? Nós estamos falando de 150 pessoas, isso na primeira... Isso vai mudando, né? Porque entram pessoas, saem pessoas, então isso vai mudando. Mas essa primeira amostragem foi com 150, isso não é em média 150. Do presidente, vice-presidente, diretores e gerentes de projeto. A gente chegou até aqui. Todos responderam. Essa ferramenta é a do Barrett, né? E aí, com base no resultado que ele traz, nós desenvolvemos todo o trabalho do Vicejar, que, na verdade, ele envolve duas coisas. Essa implantação desse modelo baseado em valores e o desenvolvimento de uma liderança que tenha esse estilo de gestão, né? Que são os valores. Porque, né, até uma diretriz dele mesmo, né, do Bert, que a transformação cultural começa com a transformação das pessoas, é óbvio, e principalmente da liderança, porque o guia, né, o líder é o guia, o que está lá na frente. Então, isso norteou todo o restante do trabalho. A segunda coisa que nós fizemos foi revisitar a missão BSI, porque nós estamos no novo milênio, nós estamos com uma série de outros paradigmas que estão vindo, né, com esse milênio, pessoas, né, diferentes da geração Y, né, os milênios, etc. E principalmente porque hoje as pessoas, elas buscam significado no trabalho, né? Tem que ter um propósito. O que eu venho fazer aqui? Né? Não é mais só salário, né? Nunca foi, né? Na verdade, nunca foi. Mas hoje, cada vez mais, está mais evidente isso. E pelo mapeamento, isso ficou muito claro, né? A cultura, os valores pessoais da nossa liderança e o que eles queriam na cultura desejada, assim, muito nível 5, que é o nível de consciência do Bert, que é significado, né? Eu quero, né, compartilhar a minha missão e a minha visão e os meus valores aonde eu estou. Eu quero fazer parte dessa obra. Então, nós fomos revisitar a missão para que ela estivesse adequada a isso, né? A visão, né, da BSI até 2015 e quais seriam os valores. Então, esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos, que foi o Semeando uma Nova Cultura. Agora, teve impactos na questão, na reavaliação de capital humano, de talentos e tal? Ah, sem dúvida alguma. O primeiro trabalho que a gente fez, que foi o Liderando a Si Mesmo, aí nós fomos com esses gestores, foram 9 workshops, né, envolveu aí 140 profissionais, né, e cada um olhando para si mesmo. E, assim, é muito gratificante e é muito poderoso. Revelador. Revelador, porque as pessoas, na hora que elas, a partir do momento que elas falam, nossa, mas assim, o que trabalha no Liderando a Si Mesmo? Autoconfiança, né? Autocontrole e autodesenvolvimento, né? Porque fala, olha, você não pode liderar ninguém se você não lidera a si mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para isso, né? Nossa, é fantástico como o líder sai
né, realmente se sentindo parte, não, eu quero realmente, quero me desenvolver e quero estar aqui. Então, é bastante interessante, tem um impacto muito grande, muito grande. Ou seja, tentar entender. O programa, ele está restrito a, digamos, às lideranças. Nesse primeiro momento, Nesse primeiro momento, Isso. né? Mas depois você vai... Depois ele vai desdobrar para a empresa inteira. Empresa inteira, né? A ideia é fazer com que as pessoas que trabalham na companhia estejam mais alinhadas com uma cultura e ao mesmo tempo estarem contribuindo na fixação desses novos parâmetros da cultura da empresa. Isso, exatamente. Principalmente os valores que a gente vai, né, estar disseminando e tornando eles uma coisa prática. Porque, assim, a nossa grande preocupação é que seja uma coisa, né, um programa que traga resultados e que seja prático de avaliar. Então, ele tem muita ciência, né? Um dos trabalhos que a gente faz agora, né, eu comecei a segunda fase, que é a nossa obra. Nesse trabalho, esses mesmos gestores que passaram pelo Liderando assim mesmo, agora eles fazem missão e visão pessoal e como é que essa minha missão, meu propósito está alinhado com a missão BSI e a minha visão está alinhada com a visão BSI? Então, esse é um trabalho bastante importante, porque é a hora que ele fala assim, não, eu sei o que eu venho fazer aqui, que é a segunda pergunta, né? E agora, com os valores, o que a gente faz? A gente desdobra os valores em comportamentos observáveis. A gente chama de metas de valores, porque senão ele fica uma letra morta, né? Não adianta eu falar, foco na missão, comprometimento, engajamento dos funcionários, tá, mas como é que a gente demonstra isso? Porque a gente, na verdade, eu percebo o valor de uma pessoa pelas ações, né? Pelo comportamento, é isso que demonstra um valor. Então, qual é o comportamento que a liderança tem que ter e dessa maneira que a organização tem que ter, que demonstre que esses valores que nós escolhemos, que nós ouvimos, né, a todos, estejam sendo praticados. Então, agora a gente começa a desdobrar isso em comportamentos observáveis. E tem que ser uma coisa muito prática, né? Então, por exemplo, comprometimento. Né? O que é comprometimento para mim hoje na BSI ou como líder? Sei lá, chegar pontualmente numa reunião, digamos. Então, é esse o comportamento que a gente vai colocar lá. Daqui a um tempo a gente revisita, fala, esse comportamento ele já está, né, institucionalizado, tá? O que mais demonstra um comprometimento? A gente já está num outro nível de evolução. Então, ele é uma espiral, né? Ele vai evoluindo. Então, ele é bastante interessante, por quê? Porque quem está definindo isso são os líderes. Então, quer dizer, voltando à pergunta que eu fiz de como impacta na questão de capital humano, de identificação de novos talentos, quer dizer, é mais um valor a ser avaliado. Sim. Então, a ideia... Quanto mais a pessoa estiver, digamos, próxima e alinhada com o programa e com os valores, mais ela é melhor avaliada. Sem dúvida alguma, porque, inclusive, a ideia no recrutamento e seleção, eu já levantar quais são os seus valores, né? Quais são os seus valores pessoais? Que valores você gostaria que tivesse numa cultura? Porque se isso não estiver muito discrepante, é aquilo que eu falei, a pessoa não vai gostar de quem ela é quando ela está aqui. Né? Se eu estou numa empresa, se eu tenho muitos valores voltados para a busca de significado, fazer a diferença, né? Que são valores de bem comum, e a empresa tem muitos valores ligados a financeiro, competitivo e tal, o que vai acontecer? A pessoa vem trabalhar, ela não se sente parte daquele grupo. Né? Ela não se sente parte daquele ambiente, o propósito dela não está coerente. E chegou a analisar quais são os diferentes aspectos culturais das empresas? Quer dizer, qual é o universo desses pontos? Porque, assim, existem coisas que imagino sejam como a todas, né? Valores comuns a todo mundo. Mas deve ter coisas que têm pesos e têm importâncias específicas, né?
Quer dizer, o professor aí ele deve ter isso meio que catalogado, né? Na verdade, que acontece? Quando a gente ouve, né, quando faz o mapeamento, a gente já tem quais são os valores mais escolhidos. Então, isso já traz como uma diretriz, entendeu? Uma referência, né? Esse valor aqui, ele vai ter o que foi mais votado, né? Mais escolhido, né? A palavra certa. Ele vai ter um peso muito maior do que aquele último lá. Todos têm o seu peso, né? Mas é óbvio que se está todo mundo falando, eu quero foco na missão, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bastante valorizada. Então, esse com certeza vai ser um que vai ser muito mais percebido pelos comportamentos, né? Então, além de valores, quais são os outros aspectos que são trabalhados no Vicejar? Então, aí isso é a parte de modelo de gestão, valores, né? Então, eu tô cultura, missão, visão, valores. Em paralelo a isso, a gente está fazendo um programa dentro do Vicejar de desenvolvimento da liderança. Chama Nossa Obra. A nossa obra é um dos workshops. Um dos workshops. Um dos workshops, né? Que é para preparar a liderança para que ela tenha um estilo de liderança condizente com esse modelo de gestão, né? Aí a gente está trazendo bastante coisa da liderança positiva, né? Que é uma liderança, é um estilo novo, né? Que está sendo bastante pregado aí, que eu estar valorizando as virtudes, né? Então, isso tem muito a ver com o Vicejar, né? Olhar a virtude do profissional e engajá-lo para que ele use-a mais, né? No lugar de estar enfatizando uma coisa negativa, né? Vá se desenvolver nisso. Não, use as suas forças aqui, né? E aí a gente está fazendo todo um programa também de desenvolvimento da liderança, esse mesmo público que está participando, definindo missão, visão pessoal, alinhando valores, comportamento, também em paralelo tem o programa de desenvolvimento da liderança. E o Vicejar, ele tá, digamos, você responde a quem internamente? Ao próprio, diretamente ao presidente. Ao algoritmo. Entendi. Nós criamos um escritório de gestão da cultura, né, um CMO, um Culture Management Office, que a princípio, né, ele existe né, que está ligado diretamente a ele, porque é muito estratégico, né? Eu estou trabalhando com as pessoas, né? Uma empresa de tecnologia, embora seja tecnologia, na verdade, qual é a base? Pessoas, não tem como. E a ideia depois é criar vários CMOs, né? Então, que cada área tenha o seu CMO ligado a esse CMO corporativo, para que cada vez mais isso seja disseminado em toda a organização. Porque como que eu desdobro isso, né, pelos 2.000 profissionais, né? A ideia é que todos passem pelo mesmo processo, se não totalmente completo, porque tem a parte da liderança, né? Mas o que for mais importante, que tiver mais peso nisso. Então, a ideia é criar essa rede de CMOs, para descentralizar mesmo, né? Centralizar. Você pode usar redes sociais nesse processo? Sem dúvida alguma. A gente tem aí bastante plano, porque não tem nem como não usar hoje, né? E é muito interessante, porque o que acontece? O pessoal, quando estão nos workshops, eles já vão publicando nos seus faces, né? Estou aqui no Liderando a Si Mesma. É muito engraçado, né? Porque eu deixo... eu falo assim, olha, quando eu estou ministrando, não atenda o telefone, porque atrapalha, você vai falar e você vai sair do foco. Mas como todo mundo hoje, né? Né? O tempo todo tá... Celular, tablet e tal. Então notebook. Eu deixo, olha, pode responder e-mail, pode responder nos iPhones e etc. E da vida. Tablet da vida, você pode responder e tal. Então eles ficam plugados o tempo todo. E é muito interessante, porque eles já vão colocando, estou aqui no Liderando a Si Mesma, aí o pessoal curte, comenta, o que é isso? Tal. Então já não tem nem como não usar. Então a ideia é, quando a gente fizer esse desdobramento dos CMOs, que esse CMO seja praticamente uma rede social, né, da cultura da empresa. E que cada vez mais ela seja embasada. Você está plantando uma sementinha que fica, né, Ana? Sem dúvida alguma. Por que você acredita nisso? Porque pelo resultado que eu tenho visto, é muito interessante. Os depoimentos, porque assim, todo final a gente faz uma avaliação, uma colheita, né?
Então, são duas coisas. Primeiro, são os depoimentos das pessoas, né, nessa avaliação. Segundo, é a mudança de comportamento, né? Porque o ser humano é um ser social, né? Nós somos sociais. Por mais virtual que seja, o que acontece? A gente cria nessa sociabilidade através do sistema virtual. Não é o que a gente está fazendo com a rede social, né? Então, ele é um ser social e ele quer pertencer. Né? O ser humano não vive sozinho, né? Desde os índios, tem a tribo e tal. Então, ele quer pertencer, nós queremos pertencer e fazer parte de uma obra. Então, a partir do momento que ele fala assim, poxa, eu estou vindo aqui e eu não estou vindo só, não é um emprego. Eu falo, vocês não podem ter um emprego, vocês precisam ter um propósito de vida. Porque só assim você vai estar plenamente em qualquer lugar que você esteja, né? Então, assim, ninguém trabalha só por dinheiro. Falar que eu vou trabalhar só por dinheiro, é mesmo para mim, sou assim. Como se eu falasse que eu acordo todos os dias para comer. É necessário? Se eu não comer, eu não vou sobreviver. Mas não é só isso. Não é né? suficiente. Não é suficiente. Então, a gente tem necessidades emocionais, a gente tem necessidades mentais, a gente tem necessidades espirituais. Eu não estou falando de religião, estou falando de conexão, né? Então, quando o profissional, principalmente um líder, ele se vê num trabalho desse, ele consegue se reconhecer. E aí ele se sente parte dessa sociedade, dessa obra e ele fica inteiro ali, né? E é isso que a gente quer, que ele se sinta bem aqui. Que eu quero vir trabalhar todos os dias, quero me sentir bem. Há quanto tempo o Vicesar existe? Ele começou esse ano, né? Aqui, em abril. Já depois da administração do Algarito, né? Isso. Surgiu com ele. A gente ficou 2 meses aí planejando, né? E demos o start. E te ocupa muito em relação ao trabalho que você faz? Ocupa, né? Não tem como não ocupar. Mas eu estou administrando bem isso, né? Até para dar um exemplo, né? Eu tenho que ter gestores comigo na operação, que é a minha outra função, de fato, né? E que me dão todo o suporte, né? E eles entendem, fazem parte do Vicejar, né? E me dão todo o suporte. Então, quando eu estou no Vicejar, isso que é legal, porque o que acontece? Eu fiquei 2 anos fazendo um sabático, né? Por que eu tenho todo esse conhecimento? Porque eu fiquei 2 anos fazendo um sabático prático, que eu falo, né? Da minha vida, na área de desenvolvimento humano e desenvolvimento de liderança. Né? Depois eu voltei para a área de TI, porque realmente era um assunto que me interessava e eu queria conhecer mais profundamente. Então, eu fui estudar e fui trabalhar com isso que eu queria ver na prática. E o que acontecia? Quando eu ministrava um workshop de liderança, ou seja, lá do que fosse, né, ligado a esse comportamento, que fosse um mundo organizacional, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você não está lá no dia a dia. Né? Isso que você está falando, como é que eu vou aplicar? Você não está lá, porque eu tenho estresse, tenho o dia a dia, e tem mesmo. E hoje, isso assim, para mim, é um ponto bastante interessante. Por isso que eu acho que tem que ter o CMO aqui, e o CMO tem que ser composto de profissionais que estão aqui dentro. Porque quando eu estou ministrando um workshop, eles sabem que eu sou diretora de uma operação grande. Então, não dá para falar... mas você não está aqui no dia a dia. Não, eu estou aqui no dia a dia, né? E eu, nesse momento, eu estou aqui, olha, meu telefone está desligado, né? Eu não estou atendendo e-mail, né? Eu tenho que ser um líder que eu prepare as pessoas, que eu desenvolva as pessoas para que elas tenham suas funções e que me suportem em coisas estratégicas, né? Então, isso é muito interessante, porque eles olham para mim e falam assim, não... ela está aqui dentro, né? Ela está como a gente fala, ela está no chão de fábrica. Então não dá para falar, isso não se aplica. A ideia é ganhar know-how para desenvolver, fazer a integração desse tipo de programamento nos clientes ou é uma coisa só interna? Então, ele nasceu como uma coisa interna, né? Mas ele está tendo tanto sucesso, né? A gente está tendo tanto retorno, que a gente já começa, de fato, a pensar em colocar isso como uma solução
porque a área de TI é uma área muito carente, né, do olhar humano. Ela é a gente fala tecnologia e esquece que, na verdade, quem está lá é um ser humano, né? E ele é um programa bastante humanista. Então, a gente percebe que que existe uma carência bastante grande. Eu não sei. Eu acho que, assim, eu acredito muito nisso. Acho que a gente está tendo bastante Você acha que essa resultado. questão da cultura e dos valores vão ter cada vez mais importância no mundo corporativo? Já conquistou uma certa importância, né? Porque antigamente não tinha nenhuma. Nenhuma. Isso é uma coisa que vem muito lá de fora, né? É. Eu acho que a grande vantagem competitiva para esse século aqui é a cultura das organizações. E sem valor, né, se não for baseado nos valores, né, não tem como ter uma cultura forte. Porque hoje, mais do que a marca, eu tenho que gerenciar também a minha reputação. Eu não gerencio só a marca, eu tenho que gerenciar a reputação. Não é só o que eu vendo, mas quem eu sou. Né? A gente está falando muito de sustentabilidade, né, ultimamente, né, ser ecologicamente correto, olhar o planeta e tal. Então, para mim, isso de trabalhar a cultura significa assim, eu tenho que mudar e eu não posso mais falar assim, eu quero ser a melhor empresa, né, de alguma coisa do mundo, mas sim a melhor empresa, meu negócio, para o mundo, que faz, né, esse D para faz toda a diferença. Então, assim, para mim, eu acho que a cultura é o grande diferencial competitivo do século XXI para as corporações e eu acredito cada vez mais que vai ter muito investimento em relação a essa mudança. É uma mudança, né, de paradigma, é uma mudança de um modelo de gestão. E de valores, propriamente. E de valores, né? E de valores, propriamente dito. Então, senhoras e senhores, esse depoimento da Ana Maria Lopes Correia mostra que nesse século as empresas vão ter que cada vez mais prestar atenção em valores, definir esse princípio que ainda é um pouco subjetivo na cultura brasileira do que é a cultura organizacional de cada empresa, e isso vai ter cada vez mais importância nas possibilidades competitivas de cada organização.